A bola vai rolar. Vem aí mais um show de emoções do nosso Flusão. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor. Depois de um resultado não muito legal, o Fluminense perde para o Volta Redonda por 2-1, perde 100% de aproveitamento e o próximo jogo contra a equipe do Vasco da Gama lá no Engenhão. Jogo esse perigosíssimo para o torcedor. Nós estamos querendo fazer apologia, nem tentar esvaziar o estádio, mas vamos com cautela ao Engenhão, você torcedor tricolor, porque é um jogo perigoso. E o Fluminense vai ter que tirar essa diferença no clássico. E eu vou chamar aqui o programa do Panorama Tricolor para já dar o seu boa noite, Paulo Roberto Andel. Boa noite, Paulo Roberto Andel. Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cote. Boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor. Enfim, não é um dia dos mais legados, a gente está antecipando o programa em função dos festejos de Moma e também porque a gente fazia hoje o sanduíche com a Rádio Canal Fluminense de transmissão da partida Fluminense e Volta Redonda. Perdemos num dia que poderíamos ter vencido, num dado momento as coisas desandaram, a defesa que parecia bem, de repente começou a fazer um monte de bobagens. O Wellington Silva acabou sendo um dos melhores em campo até ser substituído na tentativa do Cristóvão em vão para mudar a situação do placar. E numa jogada infeliz do Jean, aliado a esse pênalti clamoroso que não foi marcado a favor do Fluminense, isso de certa forma ajuda a explicar a derrota tricolor hoje no Estádio da Cidadania. Mas, ressalto, o Fluminense não foi bem. O Fluminense fez a partida mais fraca dele do campeonato e ainda assim poderia ter conseguido um resultado um pouco melhor, mas pecou nas finalizações. No segundo tempo Volta Redonda evoluiu e aí a coisa complicou um pouco, complicou muito, mas vamos para o clássico tentar buscar essa diferença. Lúcio Bairral, o jogo rapidamente, em poucas palavras, até porque o Fluminense perdeu, né? O Fluminense não jogou bem, mas não merecia perder esse jogo. Foi um jogo que a arbitragem fez de tudo, claro que não culpando 100% a arbitragem, mas fez de tudo para tirar a concentração dos nossos atletas, enfim, invertia lances clamorosos, não dava cartão, deixava o time do Volta Redonda bater, batia doído, e quando a gente reclamava que estava apanhando, dava cartão amarelo, pendurou nossos jogadores, enfim, aquilo que é a cara dessa federação de futebol, um jogo medonho, com arbitragem medonha. Tá aí, Lúcio Bairral também colocando as suas impressões do jogo, culpando aí não 100%, mas que a arbitragem teve sim a sua participação no resultado do jogo. Mais alguma coisa para falar sobre o jogo Fluminense Volta Redonda, ou Paulo Roberto André? O que eu acho que tinha que ficar destacado para o torcedor do Fluminense é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, um revés desse ia acontecer. O Fluminense é um time em formação. Claro, as 4 vitórias deixaram todo mundo empolgadíssimo aí, Fluminense 100%, Fluminense com tudo e tal. Nós temos um time em formação, com jogadores que ainda vão ter alternâncias em termos de atuação, e hoje foi um desses dias. Não é querer justificar, até porque não se pode confundir o apoio que esse novo time precisa ter com paternalismo no futuro. O time do Fluminense precisa de apoio sim, essa derrota não é o fim do mundo, ela é uma má derrota, ela veio num momento chato, mas ela não é o fim do mundo, até porque os adversários diretos na classificação para a fase final eles nem jogaram ainda e ninguém garante que eles vão ganhar. Mas ela revela várias coisas. A primeira delas, a mais clara, é que nós temos um time em formação e que o torcedor do Fluminense tem que se acostumar com o fato de que nós não estamos no ano de 2012, nós estamos em 2015, numa nova fase econômica, numa nova fase com o time, até com problemas dentro e fora do campo, que a gente sabe disso, e vai ter que, com esse time que a gente vai ter que apoiar, vai ter que seguir, e esse time vai ter problemas, vai ter deficiências, e a gente espera que as correções aconteçam no decorrer do tempo. Agora, hoje, mais uma vez ressaltando, Código, o Fluminense poderia ter liquidado o jogo, não soube aproveitar, de uma hora para outra, deu uma pane no time, Volta Redonda dominou as ações e podia ter vencido demais, inclusive. O resultado no final acabou saindo barato, ainda que o último lance nosso tenha sido aquela perna enrolada do Kennedy, quando ele estava ali na pequena área, podendo finalizar e empatar o jogo. Legal, manda um abraço aqui para nossos ouvintes. Nádia Campos participou da nossa transmissão, o Reinaldo Silveira
que diz que ainda é muito cedo para o Robert ser titular. O Tião Barcelos também dizendo que o jogo sem finalizações contra os chamados pequenos tem que atropelar, parar com esse joguinho de bola para o lado que não rende nada. E o Reginaldo Teixeira da Silva dizendo que tem que melhorar muito ainda. Marcelo Rezende dizendo horroroso. Rui Rebelo, o Fluminense tem o domínio total do jogo, mas ainda não leva nenhum perigo o gol do Volta Redonda. Enfim, todo mundo dizendo que o Fluminense foi bem melhor, alguns criticando, alguns dizendo que é mais ou menos por aí mesmo. Enfim, vida que segue, né? O Érica Matos participando da interatividade. Então é isso, não tem muito o que falar desse jogo. O Fluminense jogou, primeiro tempo perdeu várias oportunidades com o Fred, cabeceando, só de lance de cabeça o Fred perdeu 3, perdeu não, né? Um ele perdeu, os outros 2 méritos para o goleiro e a bola passou perto da trave. Vamos falar um pouco, Paulo Roberto Andel, mudando um pouco desse assunto, já passou, vida que segue. Agora pensar no Vasco, né? Do cenário do Fluminense até aqui e posteriormente no próximo jogo, que é o que interessa, Fluminense e Vasco. Paulo. Pois é, Cote. Em relação ao cenário, isso de certa forma complementa o que eu havia comentado antes, né? O Fluminense é um time hoje em processo de renovação, é um time que tem novos jogadores que vieram de clubes. Pela primeira vez, vários deles estão jogando num clube grande. Isso faz uma diferença enorme, jogar de um time de menor expressão para um clube grande. E eu acho que essas oscilações ainda vão acontecer até mais do que a gente gostaria. O começo tinha sido até, para mim, até acima da média, acima das expectativas. Quanto à questão de se medir, como é que o Fluminense vai sair daqui para frente, a gente ainda precisa esperar um tempo, porque nós sabemos que o Campeonato Carioca, mesmo com a dificuldade de disputa, que é você jogar em gramados pequenos, em horários horríveis, num calor insuportável, os times são tecnicamente mais fracos. Hoje não foi o caso. O Volta Redonda, ele era o mais bem arrumado desses times do interior, dos chamados pequenos. Ele é o mais bem arrumado, tirando os 4 grandes. Então ele causou, não no primeiro tempo ele não causou tanta dificuldade, porque ele fazia um blocão de defesa, mas não atacava muito. Quando ele passou a atacar no segundo tempo, aí ele botou a nossa defesa batendo cabeça. A coisa ficou muito complicada e pelo menos 2 ou 3 situações ali, cara a cara com o Cavalieri, eu cheguei a temer até pelo pior para uma goleada. Mas essas oscilações vão acontecer, o time ainda precisa de afirmação, precisa de tempo. Tem jogadores como, por exemplo, os nossos ouvintes chegaram a comentar na transmissão, por exemplo, a questão do Robert com o Vinícius. Isso ainda vai se acertar até ver quem é que vai ser o cara de ligação para criar essa situação. O Wagner ainda vai voltar. O Marlon vai demorar um tempo, não deve ser para a parte do estadual, mas ele vai voltar. Quer dizer, o Fluminense ainda vai ser modificado. Não é exatamente esse time que está em campo. E a gente tem que ter paciência. Acima de tudo é paciência. Mais uma vez repetindo, paciência e apoio é uma coisa, paternalismo é outra. Em 2013 e 2014, talvez a diretoria do Fluminense, a própria uma parte da torcida, pecou pelo paternalismo. Acho que a gente não vai cometer esse erro de novo. Mas é o começo de um caminho, é o começo de um trabalho, e essas oscilações são naturais. Claro que é super chato perder, vir aqui falar logo após uma derrota, mas é bom que se diga. O Jean, que vinha bem, que tinha acabado de fazer um golaço, se o Jean não faz aquela bobagem, que pode acontecer com qualquer um, até com um jogador experiente como ele, talvez a gente não tivesse perdido o jogo. Tivemos oportunidade, teve um pênalti descarado, que eu acho que se o empate tivesse acontecido antes, talvez o jogo mudasse um pouco de figura, né? Talvez o gol do empate do Jean seria o gol da virada e tudo seria diferente. Sim. Mas enfim, não adianta ficar lamentando, chorar o leite derramado. O Fluminense tem que partir para recuperar esses pontos na partida contra o Vasco, partida essa que vai ser disputada no Engenhão, quando, enfim, com todo respeito ao Botafogo, a sua torcida é o estádio Newton Santos. É uma verdadeira aberração que um clássico Vasco-Fluminense seja disputado para 15 mil pessoas, quando deveria comportar 50 mil torcedores. O Paulo Roberto Andel, eu vou fazer uma pergunta e depois eu gostaria que o Lúcio também respondesse a mesma pergunta. Se fossem vocês, presidente do Fluminense ou algum diretor de futebol, vice-jurídico, alguma coisa, fizesse parte, tivesse o dom da palavra e pudesse tomar alguma decisão em prol do Fluminense, o que você proporia à federação, ao Vasco da Gama, ou então exigiria, batia na mesa, o que você faria para que esse jogo não saísse do Maracanã? Lúcio, responde ou fica comigo? Olha, eu acho que não tem o que fazer. A federação é aliada do Eurico, todos nós sabemos, e ela está intransigente.
a torcida do Vasco comemora, o Vasco vai voltar para o seu lugar, que nunca deveria ter saído e tal, como uma grande conquista, ao invés de exigir um time melhor. O Vasco tem um time que é pior do que o do Botafogo, que está na segunda divisão. Jogador por jogador, posição por posição, o Vasco é o elenco mais fraco dos 4 grandes. E a torcida do Vasco, ao invés dela buscar nisso... Não é toda a torcida, não é uma parte, né? Não é parte da torcida, claro. Não, parte até levando em conta que o Eurico ganhou uma eleição agora recentemente. Então, parte maior dos votantes ou da torcida que apoiou e que reconduziu o Eurico para a direção do Vasco, se preocupa com coisas pequenas. Ao invés de pensar o macro, pensar um futebol do Vasco melhor, pensar uma estrutura do Vasco melhor, o complexo esportivo do Vasco, a piscina do Vasco está largada tem muito tempo, enfim, estavam bombeando água da piscina do Vasco para alimentar a caixa d'água, para não ter que pedir carro-pipa, enfim, a situação do Vasco é deplorável. E os torcedores, parte da torcida do Vasco, fica preocupado com picuinha interna de agir de forma mafiosa como o Vasco, como o Eurico na figura do Vasco sempre fez. O Dinamite, em erros e acertos, ele errou muito, tentou fazer a coisa certa. Agora, o Eurico é um retrocesso para o Vasco. A torcida do Vasco tem que entender isso. Enquanto ela ficar torcendo, olha, isso é lado de campo, bandeirão, isso, o Vasco vai continuar sendo forte no estadual, que já é deficitário e tal, e não vai preocupar com a subsistência do Vasco. Você pode ver que o Vasco, dos 4 grandes, foi o único grande que teve prejuízo. Todos os outros tiveram lucro nas bilheterias do Bandeirão, e o Vasco, por essa política de ingresso que é deficitária, teve prejuízo. Agora, o Vasco vai pagar esse prejuízo e a torcida vai sair do bolso do Eurico? Não, vai sair do bolso de um clube que já é totalmente endividado. E isso atrapalha a existência do Vasco. Claro que o Vasco não vai acabar agora, mas atrapalha muito a competitividade do clube, que é um clube centenário e que merece todo o nosso respeito. Não o Eurico, que não merece nenhum respeito nosso. Agora, bicho, eu vou responder essa pergunta até fazendo outra, porque eu vi uma declaração do presidente da federação, o Rubinho, dizendo que pelo preço dos ingressos o Fluminense não poderia, tinha que ser o valor do preço que ele quisesse, e que isso foi acertado em reuniões e tudo mais, e que o direito individual não poderia sobrepor ao direito coletivo. Certo, isso aí é um ponto. O direito individual não pode sobrepor ao direito coletivo de que todos participaram da reunião. Perfeito. Agora, esse fato de tirar o jogo do Fluminense e Vasco por conta do Vasco querer ficar do lado direito, não é um direito individual do Vasco da Gama? Será que ele não está se contradizendo nesse sentido, gente? Olha, Cote, o que eu acho é o seguinte, essa condução desse processo todo, desse novo consórcio Maracanã, tá? Isso é uma opinião particular minha, acho que nem todos os tricolores vão concordar comigo, mas ela já foi conduzida toda errada por um único motivo. São os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro que fazem a renda do Maracanã. Ninguém conta, o Maracanã não conta com renda de clube pequeno para nada. Só que aconteceram problemas no meio do caminho. Primeiro, a histórica desunião dos clubes não permitiu um acordo comum, porque o normal e o ideal é que fosse feito dessa maneira. Segundo, quando se iniciou o processo de concessão do Maracanã, o Botafogo tinha seu estádio arrendado, que é o estádio Newton Santos, e parecia pouco preocupado com as questões do Maracanã, porque achou que ia utilizar o Maracanã do jeito dele. O Vasco também não se interessou, porque vinha com aquela eterna alegação de que o Vasco tem estádio. Eu não tenho a menor dúvida, o Vasco tem um dos estádios mais tradicionais do Brasil, São Januário faz parte da história do país sob vários aspectos, mas não é estádio para clássico, é um estádio para jogos de porte médio para baixo, pelo tamanho, pela localização, por uma série de fatores. Então o Vasco e o Botafogo deixaram aquela meio de lado. O Fluminense foi à frente, deve ter suas razões particulares para, em vez de ter buscado a coalizão, ter partido para definir a coisa de maneira individual, foi o primeiro a fechar.
Quando ele foi o primeiro a fechar, era natural que exigências tricolores, por serem as primeiras, já impediriam no futuro determinadas situações de outros clubes. E uma delas essa questão do lado da torcida. Quer dizer, esse processo foi mal conduzido. Agora, pior do que ter sido mal conduzido, e aí eu vou entender o torcedor que fala, isso é problema dos outros. Se o Fluminense foi na frente e resolveu a parte dele, problema de quem foi depois. E é verdade, no mundo capitalista que tanto defendem e aplaudem, é assim que funciona. Só que na parte prática, a gente sabe que isso é quase desastroso. Por quê? Porque no futebol só dá para funcionar você tendo o outro tendo adversário. Enquanto os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro viverem essa disputa de vaidade, de golpete de poder, a gente não vai avançar. E a maior prova disso é que a cada ano que passa, essa disputa infeliz de poder tem levado o Campeonato Carioca à decadência. Se você, nós assim, o Lúcio é um pouco mais jovem, por exemplo, eu e o Cotto somos da mesma geração, a gente cansou de ver jogo do Campeonato Carioca com 100 mil pessoas no estádio. Hoje em dia, para botar 3 mil pessoas é um inferno. Até porque os horários são pavorosos, os locais são pavorosos, enfim, tem uma série de fatores. Agora, o principal complicador disso tudo, eu acho que foi a falta de diálogo. E aí, depois dos contratos foram feitos à revelia, cada um de um jeito, os contratos, eles de certa forma se conflituam. Agora, por outro lado, é claro que o senhor Eurico Miranda, sabedor das dificuldades que tem no novo governo do Vasco, tentou desviar o foco, desviar a atenção para outras situações. E essa do resgate da autoestima do Vasco, que não tem autoestima alguma de lado de arquibancada, coisa nenhuma, por uma simples razão. Você alega um direito histórico de um estádio que não existe mais. Esse estádio que está aí hoje não tem nada a ver. De Maracanã ele só tem o nome. Ele não tem nada a ver com o estádio do passado. Absolutamente nada. Ele não tem cadeira azul, ele não tem meio branco, ele não tem geral, ele não tem nada. Ele é outro estádio. Então, se alegam isso, enfim. Eu só acho lamentável, abominável, porque eu na minha cabeça, eu que vivi isso quando criança muitas vezes, eu achava que o engrandecimento do futebol carioca, ele passava pela coalizão e pelo entendimento, para você atrair público. Mas parece que os clubes não têm interesse em atrair público. Parece que eles atendem às normas da televisão e por isso, só por isso, pode fazer sentido uma coisa tão sem sentido quanto um clássico como o Vasco Fluminense, num momento interessante do campeonato, o primeiro grande clássico, ser disputado fora do Maracanã em perfeitas condições. Durante anos a gente não teve Maracanã por causa das obras. E agora que tem, não vai usar por causa de vaidades e caprichos pessoais de terceiros. Verdade. Sem contar que a maior torcida do Vasco vem de São Cristóvão, que desemboca ali do lado esquerdo, por onde o Vasco tem mais facilidade de entrar. E a do Fluminense vem do Meier, que desemboca ali no Eurico Rabelo, que é onde é a atual entrada da torcida do Fluminense atual, que é do lado direito. Enfim, tudo para poder tumultuar o ambiente. Não é isso, Lúcio? É claro, os clubes, eles não têm noção da força que tem. A gente pensa, por exemplo, o futebol brasileiro. Todo futebol, o futebol italiano tem 2 ou 3 times que podem ser campeões no ano. O italiano, o espanhol, o inglês, todos eles são 2, 3, alguns mais, outros menos. Agora, se você pega o Campeonato Brasileiro, monta uma liga brasileira com os 12 grandes, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Rio Grande do Sul, 2 de Minas, 12, você vende isso como All-Star Game, como Globetrotter, você vende por milhões para TVs externas, não dependendo somente da Globo, mas assim, você vende para o exterior isso. Os mais tradicionais, de maior torcida e tudo. Agora, um pensamento simplista. Isso, se você consegue fazer isso, você consegue ter o domínio. Todos os outros clubes, por mais que tenham grandes clubes do Nordeste, com grandes torcidas, você montaria. Agora, as pessoas não conseguem sentar e conversar de uma forma minimamente civilizada o negócio do futebol. Eles querem o negócio até a página 2. Aí, na hora de sentar e conversar, eles não conseguem por picuinha, por briga, por vaidade. Isso explica o êxodo dos nossos jogadores, a decadência técnica do futebol brasileiro, que ficou mascarada pontualmente, por exemplo, pela Copa de 2002. E para aqueles que acompanharam, a Copa de 2002 foi muito mais um momento pontual de Ronaldo, de Rivaldo, de Ronaldinho Gaúcho, do que qualquer outra coisa. E aquilo passou a ideia, somos os penta, nós resolvemos tudo. De lá para cá, você repara, são 13 anos, a gente vem na decadência absoluta.
O campeonato por pontos corridos não foi solução para a gente formar grandes seleções, a gente só tem feito trabalhada nas Copas. Os campeonatos estaduais, outrora poderosos, com grandes clássicos, estão completamente esvaziados. E eu vou te falar uma coisa: é fundamental reabilitar o Campeonato Carioca. Vou dizer por quê. Tem muita gente que quer que o Campeonato Carioca acabe, eu entendo. Por uma simples razão: se o Campeonato Carioca acabar, o conceito de clássico acaba no Rio de Janeiro. Porque vai ser praticamente impossível que os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro entrem em competições nacionais para disputar os títulos entre si. Coisa que nunca aconteceu. Se você pegar uma série histórica de quase 50 anos de competições de futebol do Rio de Janeiro, né, do cenário nacional, pouquíssimas vezes 2 cariocas decidiram o título. Foi 92 o Botafogo e Flamengo e 84 Fluminense e Vasco. Exatamente. E a Copa do Brasil 2006 Vasco e Flamengo. Sim. De lá para cá não teve, ou seja, isso é muito pouco. Se acabar com a história, acabar com a tradição, é preciso ter uma solução mais inteligente para isso do que propriamente se simplesmente extinguir a competição. Até porque o Campeonato Brasileiro, gente, a gente torce e tal, mas o Campeonato Brasileiro é meia boca. E tanto é meia boca que nos últimos tempos a gente teve um momento de brilho, por exemplo, em 2012. Porque o Atlético tinha um grande time, o Fluminense tinha um grande time e eles duelaram ali do começo ao fim do campeonato. O Corinthians veio por fora, o Inter sempre assim, mas... Agora, em 2013 2014, foi a vitória da eficiência do Cruzeiro, merecidíssima por sinal, em campeonatos xoxos, o Cruzeiro ganhando tranquilamente aí. Eu acho difícil até para quem não é cruzeirense escalar os 2 times campeões do Cruzeiro. Porque eram jogadores eficientes, de um esquema muito bem montado, mas foram vitoriosos no campeonato xoxo, o que não tira o mérito do Cruzeiro, é bom deixar isso bem claro. Não tira o mérito. Mas os campeonatos foram enfraquecidos e a tendência é que fiquem cada vez mais fracos se a gente não fizer nada. Agora, se nas próprias federações as pessoas não se entendem, né? Eu, por exemplo, a gente sabe que logo mais vai ter um jogo São Paulo e Corinthians, né? Agora com casa, com mando e tal. Tudo bem, o Corinthians tem sua casa agora, tem direito de mandar o jogo lá, uma casa grande para 40 mil torcedores. Mas eu sou de um tempo que esses times não tinham estádio e se negavam a jogar no Morumbi porque o mando era do São Paulo. Ora, aquele não é o estádio só de São Paulo, aquele é o maior estádio particular do mundo. Então eu vou deixar de jogar o meu futebol, o meu negócio de futebol, sendo feito para 90 mil pessoas para jogar no Pacaembu com 25? No mínimo é falta de senso profissional e é claro que isso não é feito só por amadorismo. Isso é feito por interesses alheios aos clubes de futebol. Porque tem gente ganhando, levando vantagem em relação a isso. Se não tivesse, essas aberrações não aconteceriam. O futebol ele tem essa cartolagem de máfia justamente por isso. Rola muito dinheiro, muitos interesses e esses interesses que nem sempre, ou na maioria das vezes, não são comprovados financeiramente numa transação. Enfim, o Romário veio e saiu do Flamengo umas 5 vezes e todas as vezes que ele foi comprado e vendido foi declarado exatamente o valor. Agora se viu o Neymar sendo contratado pelo Barcelona, que deu a demissão por vergonha de um presidente. Enfim, 80 milhões ficaram voando. Declararam, pararam e não foram para o Santos e pararam na mão do pai do Neymar e tal, numa história que não ficou muito bem esclarecida até agora. Isso falando de Barcelona. Imagina nos cartolas, na cartolagem atual, como é que funciona. Aliás, todos os clubes brasileiros reclamam que assim, as dívidas são das heranças de gestões passadas. Ora, se Márcio Braga está há 20 anos no Flamengo, continua mandando. O Eurico está há 30 no Vasco, continua mandando. Que gestões passadas é essa? Se até a década de 70, nenhum clube carioca, e até acredito brasileiro, não tinha dívidas. As dívidas começaram no início de 80. Então, assim, as gestões passadas acabaram o futebol, e os caras são os mesmos. E ninguém vai preso, e ninguém faz nada e continua isso. Enfim, o futebol não é tratado da forma séria como deveria ser tratado. O dia que ele for, o Brasil não tem para ninguém. Agora, enquanto isso, mais um gol da Alemanha. Pois é, a situação complicada. Cote, quase. Furei Cláudio Cote, hein? Coisa horrível. Isso, não posso sentir, pelo amor de Deus, gente. Ninguém me fura, não, pá. Que isso, que loucura. Aqui é sujeito homem, pelo amor de Deus. Sou pegador, rapaz, sou pegador. Tem uma mensagem aqui da Érica Matos dizendo que tem um monte de tricolor
fazendo uma campanha para que não vá ao Engenhão por conta do perigo. Acho que também não é por aí, né, gente? Não vamos esvaziar o jogo por conta de sofrer por antecipação, eu diria assim. Mas, enfim, é um jogo para se ir, mas é para ter cautela, porque é um jogo realmente de risco, né? 2 torcidas grandes num estádio que a gente sabe que as ruas são apertadas e que as torcidas podem se encontrar. Mas, enfim... Olha, Cote, eu vou te falar o seguinte, não é papel nosso esvaziar o clássico, de maneira nenhuma. Agora, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho uma temeridade essa partida acontecer no domingo, da maneira como ela vai ser feita. Uma temeridade completa. Até porque quando o Engenhão estava funcionando em ótimas condições no passado, eu já vi problemas em clássicos de Botafogo, Fluminense, Vasco e Fluminense de arrepiar, inclusive com morte. Então eu acho que, eu espero que as providências tenham sido tomadas, que o GCRIM tenha todo o alerta, né, porque tem que ter polícia máxima lá nesse lugar, mesmo com pouca gente, inclusive porque com o acirramento dessa questão Vasco e Fluminense, há expectativas de ter atitude violenta sim. Eu sinceramente, eu acho que o sujeito que é pai de família, que tem criança para levar a esposa, ele tem que pensar 2 vezes. Eu tenho uma namorada, a Vivian, que ela tem uma filha de 6 anos, a Vivian vascaína. A namorada Vivian, você falou Vivian. Eu tenho uma namorada, a Vivian. Eu tenho uma namorada, a Vivian. Ela tem uma filha de 6 anos, ambas são vascaínas. Seria um jogo que eu gostaria de levá-las ao estádio para ficar na torcida mista, para a gente ir em família. Não existe isso no Engenhão. Agora, exatamente, no Maracanã até poderia, uma cadeira, enfim, no meio do campo, com um mínimo conforto. Agora, com todo esse acirramento desse campeonato, impossível. Eu não levo nem a minha namorada, quanto mais ela com a filha. E olha que eu já levei elas no Maracanã sem problema e tudo. Agora, impossível. Agora, eu não posso ir a um estádio com uma pessoa adulta, com a minha namorada, para a gente torcer, para a gente ver o jogo, porque se cria uma batalha campal, se cria uma aura de uma batalha campal que não cabe com o futebol. O futebol não é isso. O futebol não é essa barbárie, o futebol não é essa porradaria, o futebol não é esses interesses mesquinhos e escusos que não deveriam existir. Agora, se cria esse clima, aí toda a imprensa fala que é temeroso, todo mundo fica incitando. Aí depois sai morte lá na frente, ninguém sabe, meu Deus, não pode continuar assim. Enfim, é complicado, é muito complicado. Beleza, estamos aqui no programa Panorama Tricolor, são exatamente 21h40 e vamos falar agora um pouco do nosso Fluminense, né? Esse negócio de Força Jovem anunciou que vai ter tiro, porrada e bomba. O nosso amigo Matheus Frigos está dizendo aqui que o Matheus Frigos, ele trabalha onde mesmo? Globo Esporte. Globo Esporte, então ele deve ter algum fundamento, né? Segundo ele, tem colegas da Força Jovem que estão repassando boca a boca para não dar mais problemas e ter prova, enfim. Então, vamos ficar espertos. Vamos então falar do sócio torcedor, Paulo Roberto Andel? Pois é, vamos falar. A gente está quase fechando, porque hoje o panorama é um panorama acústico, né? Um panorama pós-carnaval. A gente está voltando em ritmo lento. A partir da próxima quinta-feira, a gente volta ao normal com toda a equipe. Chinelinhos não vieram hoje, não é isso, Lúcio? Só vieram os machudos mesmo, o pessoal que estava cansado do carnaval. Chinelebas. Não apareceu, os chinelebas não compareceram. Então, semana que vem, já aproveito até para anunciar. Vem o Papo de Arquiba na segunda-feira ao vivo com a equipe do Canal Fluminense. Segunda-feira, exatamente. A Rádio Canal Fluminense na próxima quinta-feira com a equipe do Panorama Tricolor. Exatamente. E o Panorama de Salto que vai no próximo sábado, o programa feminino do Panorama Tricolor, que vai entrar no ar na outra semana. Falando de sócio torcedor, foi o seguinte: foi aprovado aí, foi acertado, não é isso, Lúcio? A terceirização do programa Sócio Futebol, tendo em vista a dificuldade, a incapacidade do decolar desse projeto dentro do Fluminense por seus próprios meios. Então a coisa andou dessa maneira. A gente queria que você, que é um homem do marketing, um homem da publicidade, desse uma palavrinha pra gente a respeito disso. Depois, quando o assunto for matemática, eu falo. Na verdade, o Fluminense hoje tem 24 mil sócios. A gente não sabe se esses 24 mil sócios são todos os sócios do Fluminense ou são só os sócios de futebol. Enfim, a gente não tem essa divisão quando o Fluminense lança os números para
pro movimento por um futebol melhor, ele não faz essa diferenciação de que é sócio proprietário, sócio remido, contribuinte e sócio futebol. Então, atualmente são 24 mil sócios e o objetivo é chegar a 35 mil. Enfim, o Peter deu uma declaração que queria que chegasse até 50 mil no último ano, mas no final do ano, mas isso é muito pouco provável. O gerente de marketing, Marcelo Gonçalves, ele reduziu para 35, acha que é muito mais viável, e para isso se terceirizou a operação desse serviço do sócio futebol. Então, acordo com a CSN, um grupo que em 2012 comprou a agência Golden Goal, eles vão passar a operar e vão tentar fazer incrementos nesse sócio futebol. Então vão criar novas 4 categorias. Enfim, acredito que sócio de fora do país, sócio fora do Rio, com um valor menor, para que as pessoas se sintam mais agraciadas, pelo menos pelo fato deles não poderem frequentar o estádio, eles terem uma compensação financeira um pouco menor. Fala assim, eu pago R$ 9,90, R$ 15, R$ 14,90, alguma coisa assim, mas eu moro fora, me sinto sócio, mas eu não tenho esse benesse de frequentar o Maracanã, enfim, eu não posso frequentar o Maracanã. Então, vem novidades por aí. Hoje, os dados que o sócio tem são muito poucos, enfim, só nome, telefone, endereço, dados bancários, e vem a CSN, vem tentar incrementar também esses dados para fazer o que a gente chama no marketing de CRM, o Customer Relationship Management, a gerência pessoal de cada sócio, fazer com que as pessoas saibam, tenham informações sobre o que o sócio, o que o torcedor do Fluminense tem em relação com o clube, se ele fala do Fluminense no Twitter, se ele fala no Facebook, quais são os gostos dele, que camisa oficial ele comprou, o que ele não comprou, enfim, tentar entender melhor o torcedor do Fluminense e com isso incrementar esse projeto, que é um projeto bom, a torcida do Fluminense precisa abraçar, mas também o Fluminense precisa fazer esse dever de casa. Agora, o Fluminense acha que com isso ele vai conseguir tantos sócios a mais que compensem esse investimento, essa parte do lucro do sócio futebol da CSN, ao invés de ir para o Fluminense. E esses dados que são financeiros, enfim, quem tem mais cancha para falar é o Paulo Roberto Andel. Olha, rapaz, vou falar brevemente, você já estendeu bem o assunto aí, a gente já está no finalzinho do programa, hoje repetindo a versão acústica, né? É o acústico panorama com guitarra e vocal de Cláudio Cotti, nosso auxílio luxuoso. Cara, é simples e direto. Você terceiriza um serviço quando você realmente percebe que aquilo, ou por duas razões, né? Ou porque aquilo fica muito barato para você fazer para a sua empresa com a terceirização, ou porque no caso de um lucro que você pretenda ter, você se declara realmente sem condições de fazer aquilo e vai ter uma enorme margem de lucro implementando essa terceirização. Pois bem, não há fórmula matemática que assegure o Fluminense de ter lucro nessa operação, se não seja multiplicando o número de sócios dele infinitas vezes. 4 vezes, 5 vezes, talvez 6 vezes. Se esse programa, né, como ele for apresentado e implementado, ele permitir que o Fluminense tenha 100 mil sócios, eu vou considerar razoável. Agora, se o aumento no número de sócios for na ordem de 40% ou 50%, eu não entendo por que a gente vai ter que abrir mão de um percentual, né, de um percentual de pagamento da terceirização, quando na verdade esse valor de pagamento da terceirização poderia perfeitamente ser utilizado para a efetivação de um bom departamento de marketing com ideias excelentes, e muita gente na torcida do Fluminense, entre as pessoas que conhecem o clube, que frequentam o clube, que tem história dentro do clube, já ofereceram ideias sensacionais que não foram aproveitadas no intuito de aumentar esse percentual. Quanto ao programa sócio-torcedor, espero realmente que dessa vez a coisa funcione, porque desde 2009 isso é uma caveira de burro, né? Todas as tentativas de você fazer esse negócio decolar foram infrutíferas, e eu deixo aqui a minha própria mensagem de sócio do Fluminense.
Eu, desde a Copa do Mundo do ano passado, não consigo comprar ingressos de venda do Fluminense por um simples motivo. A operação de compra de ingressos foi direcionada para o consórcio Maracanã. Por um motivo desconhecido, o consórcio Maracanã não reconhece o meu cartão de crédito, que eu utilizo para tudo, para comprar comida, bebida, CDs, livros, motel, viagens, tudo que você possa imaginar, eu utilizo o cartão. A única coisa que o cartão não tem autorização para fazer é compra de ingressos pelo consórcio Maracanã. Já entrei em contato com o clube pelo menos 6 vezes. Tenho 10 e-mails respondidos por pessoas do Fluminense, nenhum deles com eficiência, tá? E a última resposta que me deram foi praticamente tapafúrdia. Na prática, o departamento de marketing do Fluminense ofereceu a minha resposta chamada foda-se, que foi a seguinte: o consórcio alega que seu cartão tem problemas e não pode autorizar. Como não pode autorizar? Eu não comprei, eu não faço plano de sócio torcedor do consórcio Maracanã, eu sou sócio do Fluminense. É o Fluminense que me deve satisfação jurídica desse negócio, né? E detalhe, eu até hoje é a primeira vez que eu falo isso, né? Já se passaram 8 meses desse problema, ou seja, há 8 meses eu sou sócio do Fluminense, quer dizer, na verdade sou sócio desde 2012, mas há 8 meses que eu, Paulo Roberto Andes, sou sócio do Fluminense e não consigo comprar ingresso pelo sistema de vendas atual, né? E o clube deveria se preocupar, não porque eu seja melhor ou pior do que ninguém, porque eu sou um simples sócio como qualquer outro, mas o clube deveria se preocupar com qualquer sócio, não apenas comigo, não somente comigo, mas com todos, levando-se em conta que pelo menos eu tenho um canal onde eu posso expressar essa minha insatisfação. Agora é esse mesmo cartão de crédito que é debitado o seu valor de mensalidade, não é, Paulo? Não, na verdade não é, porque quando eu fiz o plano ainda permitia, que aliás é outra coisa que eu espero que o Fluminense avance, chegue ao século XXI, o plano ainda permitia que você pagasse as mensalidades através de boleto. Detalhe, nessas últimas 24 prestações, eu paguei 22 antecipadamente. Então eu não pago o Fluminense em dia, eu pago antes do dia. Tá aí. Provavelmente o clube não tem essa informação, eu aproveito e antecipo. Beleza. 21h50. Hoje o panorama um pouco mais curto. Fluminense, infelizmente, perdeu para o Volta Redonda por 2-1. E o panorama hoje falando, além do jogo, de mais alguns assuntos pertinentes ao Fluminense. O seu boa noite, Lúcio Bairral. Estamos chegando ao fim do programa. Boa noite, rapaziada tricolor. Um beijo, Vivian. E tá feia a coisa pro Fluminense, brincadeira. Agora só vai ficar um ponto atrás dos líderes, mas enfim, vamos que vamos. Paulo Roberto Anderson, seu boa noite. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou esse nosso acústico, né, gravado no momento não tão legal do Fluminense. Quem não ouvir a reprise vai sexta-feira ao ar no Panorama Tricolor. E mandar um abraço pro nosso amigo Chinelinho, né? Estão irritados no WhatsApp, Chinelinho, né? O Rods é o maior chinelo da história. O Rods ele não é chinelo, ele é sandalinha. É sandalinha voadora. Rods, Chiba, sandália voadora. O Caldeira é o mor, né, cara? Não, o Caldeira não existe, né? O Caldeira é o chinelo mor. O Caldeira não é chinelo, é praticamente uma filhada de Santinho. E a Érica Matos também, que ficou em casa vendo a apuração de escola de samba. E de 30 postagens dela, 29 foi indignada com a vitória da Beija-Flor e uma do Fluminense. Falei. Agora que são elas, né? Agora ela vai as obrigações pubísticas da Érica, que tem que vir aqui fazer o programa, ela não faz. É isso mesmo. Beleza, quero mandar um beijo para a Érica, um beijo para todos os amigos do Panorama do canal Fluminense, um grande abraço para o Rods, um grande abraço também para todo mundo que participa do grupo do Panorama Tricolor. E está chegando ao fim mais um programa do Panorama Tricolor. E eu deixo um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão! Até a próxima com mais um show de bola do tricolor mais charmoso do mundo!